Fala galera, hoje é dia de Caçador de Marte Absoluto número 5. É uma história da DC, escrita por Dennis Camp e desenhada por Javier Rodrigues no ano de 2025. Absolute Martian Manhunter número 5 é sequência direta das edições anteriores dessa nova abordagem do último marciano vivo. Se você ainda não viu os vídeos sobre as 4 outras edições, o link para elas tá aqui na descrição. Dá uma olhada lá primeiro e depois volta para esse vídeo aqui. Mas se você já assistiu ou já conhece a história, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito e ativa o sininho das notificações, já deixa seu like para não esquecer depois e me segue nas redes sociais. E agora sim, vamos para a história. Senta aí. A história começa com a cidade de Middletown toda mergulhada na escuridão. E as pessoas se aproveitam da escuridão para ceder aos seus lados mais sombrios. Uma dessas pessoas, mais especificamente um homem com uma jaqueta com uma estampa de palhaço, mata um cachorro nas ruas, simplesmente porque sim. John Jones vai ver a situação do cachorro, mas infelizmente esse caso não era isolado. Toda a cidade estava mergulhada no caos, como se estivesse vivendo um verdadeiro apocalipse. Para essas pessoas é como se a luz nunca fosse voltar. Elas estavam na noite final. Dirigindo pelas ruas, John vê pessoas fazendo todo tipo de coisas questionáveis. Desde roubos, jogos de aposta ou simplesmente se escondendo dentro da escuridão das suas casas. Ele vê até mesmo um homem discutindo com a própria sombra, com o seu lado sombrio. Como se as sombras fossem entidades se manifestando na escuridão. John vê um homem roubando uma loja. E pela iluminação precária, a impressão que dá é que o garoto se dividiu em dois. A sua versão física levou uma TV e a sua sombra levou um videogame. E não era só isso, John percebe como as sombras estavam sendo uma influência negativa para as pessoas, especialmente os adolescentes. Eles se reuniam em fogueiras e veneravam as próprias sombras e itens inúteis, como se fossem divindades. E faziam isso até enjoar. Até jogar fora suas coisas e criar outras novas divindades para venerar. Enquanto alguns veneravam as sombras, outros veneravam as luzes. John vê um grupo de pessoas com os corpos cobertos por neon e outros objetos que brilham no escuro. E vendo a cena, ele se pergunta o que eles pretendem com isso. Salvar ou serem salvos? Destruir ou serem destruídos? Apesar de todo esse caos e da falta de energia, Bridget se recusa a ver John. Ela não tem medo do escuro, apesar de John acreditar que ela deveria ter. Mesmo assim, ela ficou na sua casa com o filho, Tyler, enquanto segurava uma arma, para caso algo aconteça. John não vai vê-la, mas espera no carro enquanto o marciano se certifica que a sua família está segura. Enquanto isso, uma cozinheira, que apesar de tudo continuava com a sua lanchonete aberta, se preparava para servir os seus clientes. Mas ela também estava afetada pelas sombras e simplesmente coloca pedaços de vidro dentro dos seus hambúrgueres antes de servi-los. Mas John entra na lanchonete a tempo e manda todos largarem a comida. E ao ver que foi descoberta, a cozinheira foge, com John indo atrás dela. Depois disso, enquanto andava pela cidade, John passa pelo parque e o que ele vê dessa vez não é maldade, mas sim amor. Pessoas demonstrando afeto, até mesmo pelas próprias sombras, e principalmente crianças brincando, seja com as sombras ou com vagalumes. Aparentemente elas enxergam toda aquela situação de forma bem mais otimista que os adultos. Para elas, as sombras, os lados sombrios, não era algo para ter medo. Enquanto isso, Bridget vai até um mercadinho com Tyler e o garoto queria comprar um pacote de biscoitos da marca Choco. Algo que Bridget não permite, dizendo que faria mal para ele. E especificamente esses biscoitos não fariam bem mesmo. Na verdade, seria letal. Porque um funcionário daquele mercadinho também estava afetado e simplesmente injeta veneno em todos aqueles biscoitos antes de levá-los para dentro. Mas John Jones descobre isso e vai até o homem, começando assim uma perseguição. O problema é que ao começar a fugir de John,
O homem derruba alguns biscoitos envenenados, que depois são encontrados na rua pelo próprio Tyler, que saía do mercadinho. E ainda querendo comer os biscoitos, ele pega um pacote escondido de Bridget. Sem saber disso, John continua sua ronda depois que prende o homem dos biscoitos. Mas dessa vez, ele chega tarde demais para impedir outra tragédia. Um homem simplesmente se entregou ao lado sombrio e matou a própria família. E depois tirou a própria vida. Só que antes de deixar o local, John é simplesmente atropelado por uma ambulância. John fica muito ferido por causa disso e as pessoas da ambulância saem dizendo que iriam ajudá-lo. Mas na verdade aquilo não foi um acidente, porque as pessoas que dirigiam aquela ambulância roubada estavam afetadas pelas sombras. O que eles queriam era na verdade se aproveitar da situação para mutilar John ali mesmo. Para piorar, Bridget e Tyler também estavam em perigo, porque alguém bate na porta da sua casa. Era o mesmo homem com a jaqueta com estampa de palhaço que matou o cachorro, querendo derramar mais sangue. A situação era crítica. Bridget e Tyler estavam em perigo. John estava prestes a ser mutilado. E em meio a tudo isso, o marciano foi jogado para a escuridão com o impacto da ambulância também. Mas ele aproveita para tentar encontrar o epicentro de toda aquela loucura. E ao mergulhar nas sombras, o marciano vê a origem secreta cósmica de tudo que está acontecendo. De toda aquela escuridão. E o que ele vê é a imagem do próprio Darkseid. E é desse jeito que, por enquanto, termina a história. Caçador de Marte Absoluto número 5 continua elevando a qualidade dessa série para mim. Essa edição é maravilhosa, com uma narrativa fantástica e um roteiro impecável, que além de trazer uma história única, interliga com o resto do universo absoluto, trazendo Darkseid para essas histórias finalmente. E tudo isso com um subtexto de como algumas pessoas se entregam para os seus lados sombrios. Tudo isso acontece com uma arte e cores que ajudam a intensificar o sentimento psicodélico desse quadrinho. Aparentemente o quadrinho teria só 6 edições, mas foi estendida para 12, e independente da quantidade de edições que seja, essas continuações serão histórias para outros vídeos. Por isso se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, ativa o sininho das notificações, deixa seu like se você gostou, me segue nas redes sociais para ficar por dentro das novidades e compartilha esse vídeo com seus amigos. Muito obrigado, valeu e até mais.